Olá, tudo bem com você? Você que parou para assistir este vídeo, que com o tema que trazemos hoje, os tipos de mediunidade e como reconhecer seus dons espirituais. Sejam muito bem-vindos. É com uma imensa alegria que estou trazendo este estudo com o objetivo de ajudar as pessoas a compreender os diferentes tipos de mediunidade e identificar os sinais de seus próprios dons. Eu sou terapeuta Maria Célia Marangal. Como eu já falei sobre a minha experiência mediúnica nos últimos vídeos que publiquei, eu gostaria de auxiliar você que passa por algumas dificuldades de entendimento sobre os seus dons, trazendo alguns esclarecimentos sobre este assunto de extrema importância em nossas vidas. Então, vamos relembrar o que é mediunidade? Vamos lá? A mediunidade é uma sensibilidade espiritual, uma ponte entre o plano físico e o espírito. A mediunidade é uma sensibilidade espiritual. Então, nós sabemos que todos nós somos médiuns, em graus diferentes. Então, vamos explorar este entendimento sobre os tipos de mediunidade e suas características, tá bom? Então, nosso estudo hoje é sobre isso. Lá atrás, para quem já assistiu meus vídeos, sabe que nós já estamos falando algo sobre o entendimento sobre a mediunidade, né? O que é mediunidade, né? Como ela se manifesta. Agora, hoje, nós vamos entender, nós vamos estudar sobre os tipos de mediunidade e suas características, tá bom? Então, vamos entender que temos muitos tipos de mediunidade. E hoje nós vamos conhecer alguns. Vamos lá? Vamos começar com o primeiro. Existem muitos, tá? Mas eu selecionei alguns. Eu coloquei os mais comuns, os mais conhecidos, digamos assim, tá bom? Mediunidade intuitiva ou sensitiva é a mais comum. A pessoa sente algo, ela sente uma presença, ela sabe, ela percebe algo sem explicação lógica. Pode ser confundida com intuição, mas é uma mediunidade sutil. Por isso a importância do conhecimento, do estudo, para sabermos exatamente quando essas sensações são minha ou quando é do plano sutil, do plano espiritual, tá bom? Muitas vezes é o início do despertar espiritual. Então, esse lado sensitivo, esse lado de intuição, muitas vezes ele chega até nós para falar: ei, desperta, ei, vamos ficar antenado, né, com o seu eu superior, com a sua essência. Então, muitas vezes, este que é o convite, tá bom? E exemplos. Saber que algo vai acontecer. Então, a mediunidade intuitiva, a sensitiva, ela dá essa sensação de que algo vai acontecer. Sentir que alguém precisa de ajuda, captar o estado emocional de um ambiente. Isso é comum em todos nós. Então, nós sabemos que, de alguma forma, nós todos somos médiums, que todos nós temos intuições, todos nós temos aquelas percepções de algo, sabe? Ou algo muito bom ou algo não muito bom em nossas vidas. Quantas vezes já não aconteceu com você Vou dar um exemplo, tá? Um exemplo bem simples, bem comum. Um exemplo tipo assim: nossa, eu vou sair de casa, certo? Tô saindo. Mas algo me diz: vai pela direita. E eu, muito teimosa, não dou bola para minha intuiçãozinha e vou para a esquerda. Chega na esquerda,
acontece algo que me chateia. Aí eu lembro bem que algo me dizia que era para ir para o lado de cá e eu fui para o lado de lá. Isso nunca aconteceu com você? Eu creio que sim. Então, é dessa forma que entendemos que todos nós somos médios, de forma sutil, de uma forma não acarretando um desprendimento de compromisso, que compromisso todos nós temos, mas um compromisso de missão, que é o meu caso, tá? Então, eu gostaria de explicar para vocês tudo isso, para que vocês não sofram como eu sofri em toda a minha existência até essa aceitação no qual eu vivo hoje, tá bom? É assim que eu agora entendo que devo compartilhar todas as dificuldades hoje que eu aprendi, que eu estudei, que eu corri atrás, que eu disciplinei e estou ainda, porque isso nunca acaba, a gente continua estudando, a gente continua se autodisciplinando, se autoconhecendo, tendo autocuidado, tendo também todas as proteções necessárias para continuar a nossa jornada. E no meu caso, como é uma missão, eu descobri este meu propósito de missão, então aí que tem que dobrar mais ainda o autocuidado, a autoproteção, o estudo e daí por diante, tá bom? Bom, entendemos sobre a intuição. Então, agora vamos ver a mediunidade de clarividência. Clarividência é a capacidade de ver o plano espiritual, ver espíritos, luzes, formas, cenas espirituais do passado, futuro, certo? Pode ser espontânea ou em estado meditativo. Alguns veem como se fosse na mente, outros como se fosse fora do corpo. Então, quem tem a clarividência vê alguns vultos, ou vê uma imagem inteira por completa, ou vê uma luz muito forte. De alguma forma você vê algo, né? Independente se está sendo no corpo ou fora do corpo, tá bom? Pode causar medo até que você entenda e busque o seu autoconhecimento e estude sobre o assunto. Então, quem tem a clarividência, muitas vezes sem ter o conhecimento, morre de medo. E não é necessário, o medo não vai te ajudar em nada, só vai atrapalhar. Porque quanto mais medo você tem, mais você vai ver coisas não muito agradáveis. É assim que funciona, tá bom? Então, por isso que é importante o seu equilíbrio emocional, os seus estudos, o seu autoconhecimento, para que você comece a ter sensibilidades e visões, né? Que a partir do momento que temos as visões, é porque a nossa sensibilidade já está mais aflorada. Então, é assim, quanto mais você vê, quanto mais você sente, mais aflorado está sendo a sua mediunidade, certo? Está sendo mais comprometedora, digamos assim, mais compromisso você fez para essa existência no qual estamos hoje. A clarividência é muito comum na infância também. As crianças já nascem abertas a essa percepção. Para ela é muito natural. Então a criança tem isso assim, ó, num piscar de olhos. Ela não sofre com isso. Para ela, aquilo tudo é muito natural. Ela só vai sentir medo depois já grandinha, depois que ela já começa a ter entendimento do que a família, os pais, as pessoas que estão ao redor dessa criança começam a falar para ela. Então, quando os adultos começam a reprimir essa criança, quando ela começa a falar que está vendo o amiguinho e começa a falar coisas que coloca medo nessa criança, então a criança vai começar a criar traumas. Lembra que eu falei lá no outro vídeo que foi assim que aconteceu comigo? Vocês lembram que quando eu comentava que o anjinho estava falando comigo, eu passava alguns recadinhos dos anjinhos, aí eu apanhava? Então, aí é onde que cria trauma na criança e depois de adulto vai ter sérios problemas com a mediunidade dessa criança, tá bom? Então, vamos prestar atenção, mamães, papais,
não reprime as suas crianças quando elas estão brincando ou até brigando com os amiguinhos fantasiosos, tá bom? Que aquilo para a criança é tudo muito bom. Acolhe a criança com amor, com carinho. Se ela estiver brincando, que legal, né? Você está brincando com seu amiguinho. Minha neta fazia isso. Ela encostava de frente, sentava sentadinha para a parede e ali ela ficava brincando. Dali a pouco, ela brigava, ela batia a cabecinha dela na parede, ficava brava, mandava embora. Isso com 2 aninhos. O que uma criança de 2 aninhos entende? Então, ela estava fazendo o quê? Brigando com aquele anjinho, com aquela consciência que estava ali do lado dela, que ela vê nitidamente como se fosse nós, tá bom? Então, não vamos reprimir as nossas crianças, viu? Vamos tomar esse cuidado, porque é muito importante isso. Também temos a mediunidade de claridiência. Claridiência. Essa habilidade de ouvir vozes, orientações ou sons espirituais. Pode ser uma voz externa, aparecendo fisicamente, como se tivesse a vizinha te chamando, por exemplo, ou uma voz interna, como pensamento telepático. Então, isso é muito comum, tá bom? Quantas e quantas vezes todos nós já passamos por isso, que tá aqui dentro de casa e escuta, Célia. A gente até responde, oi, vai ver, não tem ninguém. Tá bom? Então, a clareaudiência é isso. Mas lógico que esse exemplo que eu tô dando é muito comum e não tem que ter medo também, tá? Não precisa ficar assustado com isso, mas, desculpa, mas precisamos estudar e entender sobre o assunto, se caso for de uma forma muito aflorada, de uma forma que às vezes incomoda, de uma forma que causa ruídos, zumbidos, certo? Então aí temos que trabalhar isso para lidar melhor com essa situação. Pode ser confusa no início e requer equilíbrio, tá bom? Temos também a mediunidade de psicografia. É a capacidade de mensagens espirituais através da escrita. Pode começar com palavras soltas e evoluir para textos completos. Muito comum em médiuns com o dom de canalização espiritual. Então, nós sabemos que isso também é muito comum. Muitas vezes, esses espiritualistas, essas pessoas cristãs que escrevem livros, né, sobre espiritualidade. Enfim, a gente já conhece a psicografia, não é uma coisa não comum, né? É bastante comum. Então, há muitos médiuns que vêm com este dom da escrita e vai psicografar de acordo com as intuições ou de acordo com a própria canalização daquele espírito, daquele mentor que está ali dirigindo aquele médium, tá bom? Temos também a mediunidade de incorporação. Quando o espírito se quando o espírito se comunica através do corpo do médium, requer preparo emocional, proteção espiritual e ambientes seguros, tá bom? Envolve entrega, confiança e preparo espiritual. Pode ocorrer em rituais religiosos, centros ou mesmo espontaneamente em médios não desenvolvidos. O que quer dizer isso? Eu vou explicar. Eu conheço muitas pessoas que morrem de medo porque já viu muitas pessoas se jogando no chão e fala, o espírito pegou aquela pessoa. Aí vem aquele trauma, aquele medo desse tipo de coisas. Eu vou falar para vocês, mesmo quando eu ainda não era totalmente desenvolvida, quando eu não aceitava, quando eu não estava nessa disciplina no qual eu me encontro hoje, nunca teve um espírito que me pegou à força. Isso não existe. O que existe é a pessoa estar totalmente mentalmente confusa, uma pessoa que está totalmente vulnerável, certo? Existem muitos casos, cada um é um tipo de história,
Mas acontece o quê? A pessoa permite que aquilo aconteça, certo? Às vezes até de forma inconsciente. Não estou falando que ela está consciente, que ela está falando venha. E muitas vezes pessoas desdenham, né? Desdenham, não está preparado para aquilo e aquilo acontece. Mas a partir do momento que você está preparado para isso, não, o espírito não vem te usar de uma forma para desdenhar, para fazer graça, a menos que você está totalmente entregue à mercê das sombras. Que quem vem fazer essas gracinhas, quem vem fazer esse showzinho, não são espíritos de luz. Espíritos de luz jamais vai dar show para ninguém, a não ser show de bênçãos. Show de cura, show de coisas boas, mas não fazendo espetáculo, jogando o médio para o chão. Espírito de luz não faz isso. Quem faz esses tipos de coisinhas são espíritos que não estão bem, espíritos que precisam de ajuda, tanto o espírito como aquele médium que não está capacitado para isso, aquele médium que não se preparou, né? Que vai ter esse deslocamento de desequilíbrio, tá? Então não precisa ter medo. Quando vocês verem uma cena assim, basta fazer meditações, orar, jogar vibrações de amor, o que vai impedir a ação de um espírito não iluminado, digamos assim, um espírito sombrio, vai ser amor. O amor é que muda tudo. A força, a fé. Quanto mais medo você tem, mais você atrai as sombras para você. Então, é dissipar do medo, da confusão mental, do desequilíbrio e substituir tudo por amor. Aí sim, tudo muda. Então, tudo requer conhecimento, tudo requer estudo para que você mantenha o seu equilíbrio, tá bom? Mediunidade de cura é a canalização de energia espiritual para o equilíbrio físico, mental e espiritual de outras pessoas. A energia pode ser transmitida pelas mãos, nós temos muita energia nas nossas mãos, pela presença ou pelo olhar. Exige pureza de intenção e sintonia elevada do médium. Então, o médium que tem o dom de cura, ele vai trabalhar totalmente com a generosidade de seu coração, com a pureza de intenção de levar a cura para aquela pessoa que está necessitando de auxílio, de ajuda e de cura. Então, é assim que o mentor, a egrégora de luz daquele médium, nós somos canais. O médium é um canal, não é ele que tem esse poder, certo? Quem cura, quem transmite, quem magnetiza a energia de luz para que o outro recebe, o médium é apenas um canal, é um intercâmbio, é um mensageiro. E o que faz a cura acontecer é a sua fé. Tá bom? Então é assim que acontece. Mediunidade é empata, é sensitiva emocional. Então temos também esse tipo de mediunidade. O médium empata capta com intensidade emoções, dores e sentimentos dos outros, tanto encarnados como desencarnados, tá bom? Então, o médium empata é muito comum em terapeutas, olha o meu caso, né? Cuidadores e pessoas com a missão de cura. Então, tem muitas pessoas que não estão preparados, não estudaram, não entendem sobre o assunto e já se perceberam fazendo uma prece, fazendo uma meditação para alguém e aquela pessoa recebe a cura através da fé dela. Então, com certeza, você tem o dom da cura, tá bom? Vamos saber usar todas essas maravilhas que nós temos, essa sabedoria divina, essas percepções divinas que existem em nossas vidas? Temos também a mediunidade de transporte ou desdobramento. O espírito do médium se desprende parcialmente durante o sono. Mas espera lá, antes de continuar, vou fazer uma ressalva aqui.
não só o espírito do médium, todos nós, tá bom? Todos nós, quando dormimos, nós temos o desdobramento de nosso espírito. Então, o espírito se desprende parcialmente durante o sono. Agora, durante a meditação ou estados alterados, tá? Então, quando você está meditando, você está canalizado, você está se preparando, pode acontecer o desdobramento. Aí, o médium que está preparado, que treinou, que aprendeu como fazer o desdobramento, tanto dormindo como acordado, pode visitar outros planos, receber orientações ou trabalhar espiritualmente. Também é a chamada projeção astral mediúnica, tá bom? Então, esse desdobramento, independente do médium que está preparado para trabalhar desdobrado, nós que somos pessoas comuns, que ainda não nos vemos como médios, também desdobramos, tá bom? Quando a gente dorme, o nosso corpo está ali dormindo, mas o nosso espírito, nosso espírito vai para outras dimensões, junto com o nosso anjo da guarda, tá bom? E vamos fazer nossas viagens astrais, com certeza depende muito das nossas vibrações, das nossas frequências durante o dia, de acordo com aquilo que nós vibramos, de acordo com aquilo que nós pensamos, é o local por onde nós vamos dar a nossa viajada no astral durante os nossos sonos. No entanto, você fica atento, porque se você teve uma noite maravilhosa, se você dormiu muitíssimo bem, se você acordou feliz da vida, com certeza você foi numa dimensão mais iluminada, numa dimensão de luz, numa dimensão, digamos assim, que você foi estudar e que você recebeu bons trabalhos, recebeu ou fez bons trabalhos, tá bom? Se você acorda cansado, estressado, teve sonhos, pesadelos ruins, essas coisas, de acordo com a sua frequência diária, é que isso acontece, você foi para lugares não muito legais, lugares mais sombrios. Ali você continuou irritado, brigando, provocando, seja lá o que for que a gente faça. Aí a gente acorda totalmente cansado, estressado. Então é mais ou menos assim que acontece. Eu, particularmente, te daria uma dica. Quando você acorda mal, preste atenção na sua sintonia. Preste atenção em que você está vibrando. Você está vibrando alto ou baixo? Aí, equilibra, né? Volta para dentro do seu eu, faz uma análise de autoconhecimento, busca a espiritualidade, busca a proteção, que aí você vai ter um soninho tranquilo, vai acordar todos os dias feliz, maravilhosamente bem, assim como a Maria Célia acorda, que graças a Deus eu sou uma outra pessoa e vocês sabem disso. Para quem me conhece, mas eu me preparo. E dá trabalho, tá? Não é fácil, a gente não tem essa predisposição, eu vou fazer porque... Não, dá trabalho, nós temos que nos disciplinar, tá bom? O dia que dá uma quedinha, pode olhar para si e falar, epa, tô falhando. É assim que acontece, tá bom? E temos também, eu deixei por último, que naquela última live que eu fiz, eu falei para vocês que eu sou uma médium eu tenho uma mediunidade ostensiva. Então, para vocês entenderem melhor que isso é para poucos, não é todo mundo que chega nesse tipo. O compromisso que eu fiz aqui com este planeta, neste momento, foi muito grande, né? Então, quanto mais compromisso você tem, maior é a tua responsabilidade. Então, vamos lá. Existe também a mediunidade ostensiva. Então, hoje eu vou explicar um pouco o que é essa mediunidade ostensiva. É uma mediunidade intensa, clara e difícil de ignorar. A pessoa que é um médium ostensivo não tem como ignorar, porque tudo cai como avalanche em cima da gente. O médium parece nitidamente
Parece não, perdão. O médium percebe nitidamente os espíritos. Vê, ouve, sente, incorpora, psicografa. Lembra que eu disse? Cai tudo num só? É mais ou menos por aí. Muitas vezes se manifesta desde a infância. Pode causar sofrimento quando não compreendida, tipo medo, confusão, desequilíbrio. Se você não assistiu às minhas 2 últimas lives, vai lá para você entender o que eu estou dizendo, que eu estou me comparando, porque eu conto um pouquinho da minha história. E por isso que eu reforço muito sobre as crianças. Cuidem de suas crianças. Não botem medo nas suas crianças. Isso tudo é muito natural, isso tudo é bênção nas nossas vidas. Se a criança que fica muito doente, presta atenção. Eu lembrei desse detalhe, não está aqui no meu... Tá, vou sair um pouquinho fora agora do que eu preparei. Eu acho muito importante que quando se fala de criança, meu coração acelera. Por quê? Veja bem, como eu sofri muito, que eu já nasci com essa predisposição, eu já nasci uma médium ostensiva, né? Querendo ou não, já nasci com esse compromisso. E demorei muitos anos da minha vida para acordar, e aí foi só sofrimento. E eu me lembro que desde criança eu já era doentinha. Então, além de eu ver os espíritos, ter as comunicações, tinha as doenças, por quê? Quando o médium já vem com todo esse compromisso, ele já vem sobrecarregado, tá bom? Então, preste atenção nas suas crianças. Criança que fica doente demais, desde que nasce, que tem as fantasias com os seus amiguinhos ocultos e está sempre doente, é uma criança que tem uma mediunidade aflorada. Então, papai, mamãe, vamos cuidar disso. Vamos ensinar seus filhos desde pequeno para que na fase de adolescência, na fase adulta, ele não venha sofrer como eu sofri. Tá bom? Presta atenção nisso, tá? Aqui, ó, muitas vezes se manifesta desde criança, na infância, né? Desde pequeno, causando todos esses desequilíbrios. Necessita desenvolvimento, estudo e amparo espiritual. Então, nunca reprima seus filhos. Não façam isso. Exemplos: ver claramente um espírito, ouvir vozes espirituais, mesmo acordado, durante as manifestações. Falando aqui mesmo acordado, eu lembrei das minhas experiências. É muito raro eu ver espíritos dormindo. Meu sono é totalmente reparador. Isso acontece comigo sempre acordada, ou quando eu estou trabalhando, que eu estou preparada para isso, ou quando eu estou limpando casa, cantando numa vibração boa, lavar louça, abre uma tela mental na minha frente e eu vejo a cena. Eu vejo o que eu tenho que ver. Então, você vê, cada médium é diferente um do outro, ninguém é igual. Eu estou contando a minha experiência, tá bom? Vozes é o tempo todo. É o tempo todo ouvindo vozes. Então, preste atenção nisso, tá bom? E busque ajuda. Procure estudar sobre os assuntos, tá bom? A mediunidade ostensiva é como uma antena ligada 24 horas. Se não for cuidada, pode sobrecarregar o médium, tá bom? Observação importante. Nem todas as pessoas têm mediunidade ostensiva, mas todas têm algum grau de sensibilidade espiritual, tá bom? A mediunidade se manifesta de forma única em cada ser, e o desenvolvimento deve ser feito com amor, estudo, proteção e orientação séria. Dicas para você reconhecer e cuidar da sua mediunidade. Nós estamos terminando, tá bom? Observe os sinais que o corpo e a mente te dão. Preste atenção em você. Observe os sinais. Trabalhe o autoconhecimento e a disciplina energética. Quando não trabalhadas essas energias, a pessoa pode adoecer. O corpo físico, o mental, emocional e espiritual. Como eu já disse para vocês, eu era uma pessoa totalmente perturbada,
infeliz, estressada, doente, era dor para todos os lados. Bom, eu, eu me vejo no passado, graças a Deus o passado já não existe mais para mim, eu me vejo como uma tribo-fu. Pensa uma pessoinha que era complicada. Eu acho que ainda sou, mas, mas melhorei bastante. Melhorei bastante. Então, e estou buscando, eu estou me lapidando, estou buscando a melhoria a cada dia. Procure ajuda espiritual. Auxilia a ti mesma. Busca esse auxílio. Busca auxílio terapêutico. Busca estudos sérios sobre isso. Não vai ficar aprendendo com especulações que vão te botar medo. Se a pessoa te pôs medo, para tudo. Para tudo, porque o medo não faz parte do desenvolvimento mediúnico, do desenvolvimento espiritual. Ao contrário, esse desenvolvimento, este auxílio tem que te encorajar, te dar força e te auxiliar no bem. O medo não faz parte do bem. O medo não é luz, tá bom? Cuide de sua vibração, da sua alimentação, do seu sono e pratique meditação. Outra coisa muito importante, gente, pratique a respiração consciente. Lembra que eu já expliquei sobre a respiração consciente? Aquela respiração profunda, você inspira luz, segura essa luz dentro do seu corpo e solta todas as impurezas. Essa é a meditação consciente. Faça isso pelo menos de 2 a 3 minutos diariamente. Faça isso. Encerrando, eu quero dizer para você o seguinte: se você sente que é diferente, você é mais sensível ou que carrega algo de luz especial, talvez seja a hora de olhar para dentro de você com amor, tá bom? Com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. A mediunidade é uma missão e, quando bem cuidada, se torna um caminho de cura para você e para o mundo. Então, eu já encontrei também pessoas que disseram assim para mim: ah, mas então se eu for trabalhar a mediunidade, eu vou ter que me tornar um pastor, um padre, uma terapeuta, essas pessoas que benzem, essas pessoas que ficam... Não, gente, não é assim. Porque não se esqueça, a partir do momento que você se busca o seu autoconhecimento, você busca sua autocura, seu autocuidado, você estuda, você evolui, você já está ajudando o planeta. Não se esqueça que nós somos o todo. Eu não sou eu, única, sozinha. Nós todos somos um. Nós somos centelha divina. Nós somos um no todo. Esse todo que forma o coração. Tá bom? Não se esqueça disso. Também não se esqueça que você é luz. Você é o sal da terra. Você é a luz da terra. Vamos juntos entender esse caminho com amor, consciência e luz, tá bom? Você encontra o meu contato aqui no link deste vídeo. Compartilhe essas informações para as pessoas que necessitam desse entendimento. E você sabe que todos nós necessitamos desse entendimento. Compartilha. Faça uma boa ação. Quando você ajuda alguém, você está automaticamente se ajudando. Faz os seus comentários aqui neste vídeo. Tire as suas dúvidas. Eu estou aqui totalmente disposta a te auxiliar com a pergunta que você tem, com as dúvidas que você tem, tá bom? E não se esqueça, dê o seu like. Assim as plataformas vão reconhecer que foi interessante este conteúdo e vai também oferecer para mais pessoas, tá bom? Juntos nós somos mais fortes. É assim que funciona. E eu te agradeço imensamente. Gratidão.